Nós estamos estudando sobre movimentos religiosos na nossa EBD. E nós não fazemos isso para criticar uma pessoa, por orgulho, por pensar que nós somos o dono da verdade. Nós fazemos isso porque nós acreditamos que a nossa autoridade é a palavra de Deus, e nós precisamos averiguar. Aliás, eu falo isso até de igrejas batistas. Às vezes nós podemos ter na nossa declaração de fé que a nossa autoridade é a palavra de Deus, mas não sempre é a palavra de Deus. Qualquer igreja que você vai frequentar, congregar, considerar, você deve saber o que ela acredita e sempre comparar o que ela acredita e o que ela pratica de acordo com a palavra de Deus. Certamente não existe igreja perfeita, mas nós devemos desejar ser perfeitos, ou seja, ser mais como Cristo. Devemos sempre desejar ser o mais puro na nossa doutrina e na nossa prática possível. E nós falamos sobre a Igreja Católica, falamos sobre a Congregação Cristã do Brasil, e os irmãos da igreja estão dando esses estudos. Eu estou falando sobre o mormonismo, os mormons. Nós começamos semana passada e hoje nós vamos terminar falando sobre eles. Alguém se lembra quem que é o fundador dos mormons? Paulo? Joseph Smith, exatamente. Então a gente falou um pouco da história deles na semana passada, e o fato de que Joseph Smith, pelas pessoas que o conheciam na época, ele não era uma pessoa de bom caráter. Ele era alguém que buscava tesouro, mas também alguém que se aproveitou de uma época em que as pessoas estavam buscando Deus, tendo um certo avivamento espiritual. Havia muito espiritualismo na época, e ele disse que ele teve se encontrou com um anjo, e disse que ele encontrou tábuas de ouro, peças de ouro, e nessas peças estavam com escritas egípcias, e ele recebeu óculos de Deus, desse anjo, para poder traduzir essas escritas. E nós vimos um pouco sobre a história, o começo deles, que não foi muito bom, o fato que eles praticavam a poligamia, e eles têm mudado as suas doutrinas, as suas práticas. Se era de Deus naquela época, é de Deus hoje, tá? A razão que eles mudaram é porque não era de Deus, é porque eles sabiam que a sociedade não aceitaria a posição deles, então eles foram mudando as suas doutrinas. Nós também nós estamos comparando todo o movimento religioso com as escrituras em 3 áreas. Nós estamos vendo qual que é a autoridade deles, o que eles falam sobre o plano de salvação, como chegar ao céu, como ser salvo, e sobre a pessoa de Cristo. E obviamente nós podemos falar de muitas outras doutrinas, mas são 3 doutrinas principais que você deve sempre olhar em qualquer igreja. Qual que é a autoridade para eles, e o que eles falam sobre a salvação, como que eles falam que nós chegamos para o céu, ou somos salvos, e o que eles falam sobre a pessoa de Cristo. Alguém se lembra uma das autoridades na igreja dos mormons? Os profetas deles, mas não, especificamente eu citei 4 autoridades. Profetas não eram uma delas, apesar de que os profetas sim são autoridade para eles, mas não foi uma das que eu citei. Alguém se lembra uma? A Bíblia, o livro dos Mormons. Eles dão mais ênfase no livro dos Mormons do que a Bíblia, e eles falam que a Bíblia ela é confiável se ela é traduzida corretamente. Aí vai lá saber onde que ela é traduzida corretamente e onde não é, né? Que outro livro? Alguém se lembra? Como que é em inglês? Sim, a Pérola de Grande Preço.
O seu catecismo, né, as suas doutrinas e seu livro de doutrinas. Então, essas são as suas autoridades. E nós vimos semana passada que a Bíblia, ela é suficiente. Ela foi revelada por completa, ela é insuficiente, poderosa para nos instruir em toda boa obra. Não necessitamos de mais revelações, não necessitamos de coisas externas. Nós vimos semana passada que, mesmo se um anjo viesse e lhes anunciasse outro evangelho, que seja anátema, então nós vimos a autoridade deles. Ok, a segunda área que nós queremos ver é o que eles falam acerca da pessoa de Jesus Cristo. E a princípio, como muitos movimentos religiosos, muitas seitas, muitos falsos ensinamentos, se você só ouvir casualmente o que eles estão falando, soa bom, soa bem, parece que é certo. Eles falam, Jesus Cristo é Deus, bom, eles falam, Jesus Cristo é o Filho de Deus, parece que eles acreditam como nós, mas eles não acreditam como nós. O mormonismo, ele demota Deus, ele faz Deus ser menos do que ele é. Eles ensinam que Deus nem sempre foi o supremo Deus, o ser supremo do universo, como nós entendemos ele ser. Eles dizem que ele chegou a esse status através de uma vida justa. Isso está nos ensinamentos do profeta Joseph Smith, página 345. E eles dizem então que Deus, por sua justiça, se tornou Deus. Então eles dizem o que é justiça, eles estabelecem o que é justiça, e dizem que Deus conseguiu exercer essa justiça e portanto se tornou Deus. Mas a Bíblia nos ensina que Deus, ele é eterno, ele sempre foi, ele é o alfa e o ômega, ele não tem começo, ele sempre foi Deus. Vamos abrir a Bíblia comigo em Deuteronômio 33. Deuteronômio 33. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Vinte e sete, 33, 27. A Bíblia nos diz: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos, e ele lançará o inimigo de diante de ti, e dirá: destrói-o. Deus é eterno. Olha comigo em Salmo capítulo 90. Salmo capítulo 90. Versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus começou como um homem ou um outro ser? Não, ele sempre foi Deus, desde a eternidade a eternidade passada, ok? A Bíblia é bem clara sobre isso. Olha comigo em 1 Timóteo. No Novo Testamento, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Timóteo, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal,
invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então, Deus, Ele sempre foi, Ele sempre existiu na eternidade passada, Ele sempre foi Deus. Nós vemos que Deus, Ele criou todas as coisas. Então, os mormons, ao afirmar que Deus nem sempre foi Deus, estão contrariando a autoridade das Escrituras. Os mormons também acreditam que Jesus Cristo veja bem, a não ser se você conhece eles melhor, você realmente começa a estudar o que eles ensinam, você não vai saber isso, mas eles acreditam que Jesus Cristo é um Deus. Não que Ele é Deus, Ele é um Deus, mas não o próprio Deus, não o Deus Altíssimo. É essencial para a nossa fé de que Jesus Cristo seja Deus. Jesus Cristo é um com Deus. Ele é o unigênito do Pai que se tornou carne. Por que é importante isso? Uma das razões que é importante isso é por causa da natureza de Deus. A Bíblia ensina que Deus, Ele é justo, de que Deus, Ele é santo. A Bíblia ensina que a natureza do homem é uma natureza pecaminosa, que todos os homens, desde Adão, herdaram uma natureza pecaminosa, e a única coisa que pode satisfazer a justiça de Deus, nós merecemos a ira de Deus por causa dos nossos pecados. A única maneira que nós podemos escapar da ira de Deus é se alguém que é justo, inocente, santo, que não fosse condenável, morresse em nosso lugar, derramasse o seu sangue como nosso substituto, recebesse a ira de Deus em nosso lugar. Se Jesus Cristo não era Deus, não foi Deus, então Ele não seria justo como Deus, e Ele não poderia ter morrido em nosso lugar. Mas Jesus Cristo, Ele é Deus. Isso é um dos fundamentos da fé cristã. A Trindade, a ideia de que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são, sim, três pessoas distintas, mas um só Deus. E a Bíblia nos ensina isso através dela. Aliás, eu ensinei sobre isso eu acho que não saiu muito bem a gravação, nós estávamos tendo problema com a transmissão, mas nós fizemos esse estudo numa quarta-feira. Eu acho que nós temos no Facebook esse estudo. Então eles dizem que Jesus Cristo, Ele é um Deus, mas Ele não é Deus. Eles não acreditam que Deus foi sempre o ser supremo do universo. Nós já vimos isso. Os mormons dizem que Jesus Cristo, a encarnação de Jesus Cristo, foi um resultado de um relacionamento físico entre Deus Pai e Maria. Pensa só, que heresia. Eles acreditam que Deus Pai teve um relacionamento íntimo com Maria e por isso Jesus Cristo nasceu, e Ele é um Filho de Deus, não é Deus. Eles acreditam que qualquer humano, qualquer pessoa também pode se tornar Deus. O que eles falam sobre Jesus Cristo? Eles negam a deidade de Jesus Cristo. Eles negam a pessoa de Jesus Cristo. E certamente eles negam também a eficácia da morte de Jesus Cristo. O que eles ensinam sobre a salvação? Eles acreditam, como a maioria das religiões, de alguma forma ou outra, que a salvação é pelas boas obras. Lembra que eles acreditam que Deus se tornou Deus praticando a justiça. Eles acreditam que todas as pessoas podem se tornar deuses praticando a justiça.
Agora, obviamente, a salvação para eles é uma salvação diferente da nossa, mas eles acreditam que a salvação vem através das boas obras. Nós sabemos que as boas obras não salvam. Nós sabemos que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Olha comigo em Romanos capítulo 3. Agora, se você fala com o Mormon sobre salvação, eles vão falar que você tem que confiar em Cristo. Como a maioria dos movimentos religiosos falam, você confia em Cristo, aceita Cristo. Mas se você realmente conversar com eles, você vai ver que eles acreditam que não é só confiar em Cristo, é pelas obras. Pergunta para um católico, como que você vai para o céu? Aceita Cristo. Ah, é? Você sabe se você vai para o céu? Não sei. Você já aceitou a Cristo? Já aceitei, eu aceito todos os dias. Espera aí, se aceitar Cristo é o que Deus leva para o céu, por que você não sabe se você vai para o céu? Porque eu estou tentando, eu estou praticando boas obras. Eu acho, hoje, se eu morresse hoje, deixa eu pensar, hoje eu não pequei muito mal, hoje eu acho que eu iria para o céu. Uma salvação baseada nas obras. Os evangélicos, eles dizem, você tem que aceitar a Cristo. Você tem certeza que você vai para o céu? Não tenho certeza que eu vou para o céu. Por quê? Porque ontem eu briguei com minha esposa. É pelas obras ou é por Jesus Cristo? Há uma confusão muito grande acerca disso. A maioria dos movimentos religiosos, pelo menos que dizem, de certa forma que eles acreditam na Bíblia, eles falam, você tem que aceitar Cristo, mas eles acreditam numa salvação pelas obras. E eu sei que nós já vimos esses versículos bastante, mas eles deixam isso bem claro. Olha comigo em Romanos 3, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Qual que é o propósito da lei, dos mandamentos de Deus? É para nos condenar, para que a nossa boca, quando nós estivermos diante do nosso juiz, eu não vou poder dizer para Deus, eu posso ir para o céu porque eu sou uma boa pessoa. Deus vai falar, e aquela vez que você mentiu? É verdade. Não tenho nada que responder para Deus. Para que todo mundo seja condenável diante de Deus. Versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Nós somos salvos, justificados pela lei, pelas obras, pelas boas obras, obedecendo os mandamentos de Deus, sendo fiel até o fim? Não, porque o propósito principal da lei é para mostrar o nosso pecado, que nós somos condenados e merecemos separação eterna de Deus, o inferno, a condenação. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, sendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Como que nós somos salvos, de acordo com esse versículo? Pela fé em Jesus Cristo. Isso inclui a morte de Cristo, mas na verdade engloba a pessoa de Cristo. Nós confiarmos quem Jesus Cristo é. Na verdade é confiarmos no que Deus fala. A Bíblia diz em 1 João 1, dos versículos 9 ao 12, ele fala que o testemunho do homem, o testemunho de Deus é maior que o testemunho do homem, e Deus deu esse testemunho de seu Filho, que a vida está em seu Filho. Quem tem a vida, quem tem o Filho, tem a vida. Essa é a ideia. Então Deus falou, olha, eu já falei algo para vocês sobre meu Filho, eu falei que a vida está em Cristo, em meu Filho, a salvação está nele. E quando você diz que você tem que fazer boas obras, você está dizendo que eu sou mentiroso. Você não está aceitando o que eu disse.
E nós, para sermos salvos, temos que aceitar o que Deus fala acerca da pessoa de Cristo e acerca do plano de salvação. Qual é o caminho para o céu? No Antigo Testamento, Abraão, ele foi salvo pelas obras ou pela fé? Pela fé. A Bíblia nos relata isso em Romanos 4, nos relata isso em Tiago 2. Abraão foi salvo pela fé, mas Abraão sabia que Jesus Cristo ia morrer na cruz pelos nossos pecados? Como nós sabemos? Não, ele não sabia os detalhes que nós conhecemos hoje, mas ele tinha recebido a promessa do Pai, de que através da sua semente, ele ia abençoar as nações do mundo. Ele disse a Abraão: eu vou dar para sua esposa um filho na velhice dela. E Abraão aceitou essa promessa, acatou para si mesmo. Ele aceitou pela fé. Nós somos salvos quando nós confiamos no que Deus diz sobre a salvação. Ponto final. Não é porque eu pratico, não é porque Abraão ofereceu Isaac no altar que ele foi salvo. Ele foi salvo porque ele creu em Deus. Então, quando você diz que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, não é Deus, você está dizendo: Deus, eu não aceito a tua palavra sobre Cristo. Quando você diz que Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo não é o suficiente para me levar para o céu, eu tenho que fazer a minha parte, você está dizendo: Deus, eu não aceito o que você está dizendo sobre a salvação. A verdade é que nós não merecemos o céu e não podemos fazer nada para merecer o céu. Eu pergunto: você acha que você é bom o suficiente para ir para o céu? Não, nós não podemos fazer nada para agradar a Deus. Agora, em Cristo nós podemos, graças a Deus, mas por nós mesmos, nós não temos nada para oferecer a Deus. Se nós não podemos confiar na palavra de Deus, então nós não podemos confiar em Deus. Se nós podemos confiar na palavra de Deus, então nós devemos reconhecer que a palavra de Deus é consistente e confiável, e nós podemos, então, se a Bíblia fala que nós podemos saber que vamos para o céu, nós podemos saber que nós vamos para o céu. E que se a Bíblia fala, como diz no versículo 28 de Romanos 3, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, podemos saber que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, certamente devemos viver pela fé, certamente devemos obedecer a Deus, certamente devemos praticar boas obras, mas tudo isso em consequência da nossa salvação e não para receber a salvação, para demonstrar o nosso amor para com Deus. Mas a verdade é que Cristo morreu na cruz por todos os nossos pecados. Olha comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 21. Falando sobre Cristo: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aliás, vamos olhar, começando no versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Eu mereço o inferno? Sim, porque eu sou pecador, mas eu não preciso ter os meus pecados imputados sobre mim, porque os meus pecados foram imputados sobre Cristo. Ele se fez pecado por mim e pôs em nós a palavra da reconciliação. Versículo 20: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. O que é um embaixador? Um representante. Você já parou para pensar sobre isso? Deixa eu só dizer uma coisa. Quem é que salva?
Quem que salva? Jesus Cristo, Deus, né? Mas eu posso afirmar para uma pessoa, Deus quer que você seja salvo? Posso. Eu posso afirmar para uma pessoa, se você aceitar a Cristo, confiar em Cristo, você será salvo. Eu posso afirmar isso? Posso. Sobre qual autoridade? De Deus, da palavra de Deus. Eu atuo no lugar de Deus. Como evangelista, às vezes nós temos o conceito de que Deus precisa estar agindo para uma pessoa ser salva. É verdade, é lógico que Deus precisa agir para uma pessoa ser salvo. Mas Deus está agindo em e através de nós. Nós somos embaixadores de Cristo. Deus não está aqui e não vai chamar pessoalmente as pessoas ao arrependimento. Nós fazemos isso em lugar de Deus. Então, deixa eu dizer, se você não conhece a Cristo e você está confiando nas suas boas obras, você precisa... Eu vou trocar o microfone aqui. Nós mexemos com os microfones, eu consertei esse microfone sem fio, mas pelo jeito ainda está dando alguns problemas. Pode abaixar, abaixa o grave um pouco. Tá bom. Então, eu posso dizer, eu posso dizer, Deus quer que você seja salvo. Se arrependa, eu estou rogando no lugar de Deus. Esse é o desejo de Deus, que todos venham ao arrependimento. E eu digo para você, se você está confiando nas suas obras, se você não acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é Deus, Ele morreu na cruz pelos seus pecados, você precisa aceitar a Jesus Cristo. Seja salvo hoje. Então, apesar da igreja dos Mormons dizer que eles confiam em Cristo, eles dizem que você precisa praticar as boas obras para alcançar a salvação. Os Mormons também acreditam que há diferentes níveis ou reinos depois da morte. Eles não acreditam, a Bíblia nos ensina que a próxima coisa no calendário de Deus é o arrebatamento da igreja. Nós seremos arrebatados, aqueles que são salvos em Cristo, nós encontraremos com Cristo nos ares. Depois disso vai ter 7 anos de tribulação neste mundo, os salvos estarão com Cristo nos ares. Durante esses 7 anos, a Bíblia fala sobre 12.000 de cada tribo de Israel, judeus que vão se levantar, eles vão ser salvos, e sim, o Espírito Santo não vai estar aqui atuando na vida dos crentes, mas no Antigo Testamento o Espírito Santo não estava aqui também, e pessoas eram salvas. Como esses 144.000 vão ser salvos, exatamente, eu não sei. Eu só sei que a Bíblia afirma que 144.000 vão ser salvos, eles vão se levantar, eles vão testificar sobre o reino, o evangelho do reino. Jesus Cristo está voltando para estabelecer o seu reino. Arrependa-se. Eles vão pregar o evangelho junto com as duas testemunhas. Depois disso, no final desses 7 anos de tribulação, os salvos da igreja no céu vão voltar com Cristo, e Cristo vai estabelecer o seu reino físico neste mundo por 1000 anos. Nós vamos reinar aqui neste mundo por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, eu acredito. Depois, Deus vai criar, Ele vai criar um novo céu e uma nova terra, e estaremos nesse novo céu e nessa nova terra para toda a eternidade, ok? Não existem níveis, os Mormons dizem que há o reino celestial, o reino terrestrial, e a escuridão, e onde você vai depende de como você viveu a sua vida e no que você acreditou. Então, alguns vão para o reino celestial, alguns vão ir para o reino terrestrial, alguns vão para a escuridão.
tudo dependendo de como você viveu. Mas a Bíblia nos ensina que depois da morte, ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Não existem só essas duas escolhas. Não baseado sobre as nossas obras, mas baseado na nossa fé ou não em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Olha comigo em 2 Coríntios capítulo 5, nós já estamos aqui, né? Versículos 6 e 8 a 8. Segunda Coríntios 5, 6 a 8. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque damos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse tribunal de Cristo, a Bíblia fala sobre ele em diversos lugares, mas isso é para os crentes. É o julgamento dos crentes para decidir os nossos galardões. Não é para decidir se nós vamos para o céu ou para o inferno. Mas aqui que o apóstolo Paulo disse, aqui ele diz que agora nós estamos ausentes do Senhor. Mas quando nós morrermos, nós estaremos presente com Ele, estaremos com Ele. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 54, fala sobre o arrebatamento também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se você quiser ver um pouco mais sobre isso. Abra comigo em Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Nós morremos fisicamente uma vez, e imediatamente depois da nossa morte, nós somos julgados. Agora, nós vamos para o céu ou para o inferno, de certa forma, de acordo com as nossas obras. Sabe por quê? Se eu não tenho a justiça de Cristo imputada em mim, eu vou para o inferno, porque eu sou pecador, eu não mereço o céu. A minha justiça não é o suficiente. Mas se eu me encontro em Cristo, como nós vimos na quarta-feira, Efésios capítulo 1, eleitos nele antes da fundação do mundo, Cristo foi escolhido por Deus para ser o Messias, para ser o Salvador. Quando eu aceito a Cristo, eu sou batizado no corpo de Cristo, e por causa disso eu tenho a justiça de Cristo. Judicialmente dizendo, quando Deus olha para a minha vida no juízo, Ele vai olhar na questão de ir para o céu ou para o inferno, Ele vai ver se eu estou em Cristo ou não. Se eu tenho a justiça de Cristo, eu vou para o céu. Se o meu nome está escrito no livro da vida, eu vou para o céu, senão eu vou para o inferno. Mas quantas vezes nós morremos? Uma vez. Depois, já vem o juízo. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. Agora, não existe purgatório, e não existe lugares diferentes que você vai sem ser o céu e o inferno, imediatamente após a morte, como os mormons afirmam. Então, se nós vamos olhar numa igreja, no movimento, nós queremos saber, é uma boa igreja? Devemos começar com 3 áreas: autoridade, pessoa de Cristo e salvação. Sabemos, acreditamos que a nossa autoridade é a palavra de Deus, não somente em questão de doutrina, mas em questão de prática. E nós vemos que os mormons, eles têm adicionado a palavra de Deus. Eles têm recebido outro evangelho. Disseram que o evangelho que Deus deu no passado não era bom o suficiente.
A igreja se corrompeu tanto que Deus precisa dar um novo evangelho. Eles têm uma outra autoridade, não somente a Bíblia, mas eles têm adicionado a palavra de Deus sobre a pessoa de Cristo. Eles não acreditam que Jesus Cristo é o Deus, que Jesus Cristo é Deus, como nós pensamos. Eles acreditam que todos nós podemos nos tornar deuses. Aliás, eles têm uns pensamentos bem estranhos. Eu nem sei tudo o que eles acreditam, mas uma das razões que Joseph Smith, por exemplo, falava sobre a poligamia, que depois da morte ele queria ter muitos filhos, e ele acreditava que com quem você se casasse aqui, você teria depois da morte. Mas eles não acreditam que Jesus Cristo é Deus. E sobre a salvação, eles acreditam numa salvação pelas obras, mas a salvação é pela graça. Eu sempre fico um pouco triste quando eu converso com alguém sobre o Evangelho de Cristo, e eles aceitam a Cristo, mas depois de aceitar a Cristo, eles continuam na sua igreja. Na sua igreja, eu digo uma igreja que prega a salvação pelas obras. Porque, irmãos, ou a salvação é pela graça ou é pelas obras. Não tem meio termo. Se é pelas obras, então você não deve pertencer à nossa igreja, porque nós estamos condenando pessoas para o inferno, de certa forma. A verdade é que quem toma a nossa... Presta atenção, pessoas que não acreditam que você pode perder a salvação, são as pessoas que mais vivem vidas santificadas, em geral. Eu só estou falando uma observação própria, tá? Pessoas que eu mais conheço que realmente tentam viver uma vida santa diante de Deus, são pessoas que acreditam, como a Bíblia ensina, que você não pode perder a salvação. Porque dizer que não pode perder a salvação, não é dizer que você tem liberdade para pecar. Óbvio que não. Mas, se você acredita que você está num lugar que está ensinando que a salvação é pelas obras, e Jesus Cristo falou que se você confiar em suas boas obras, você irá para o inferno, você está num lugar que está pregando um evangelho que está condenando pessoas para o inferno. E isso é muito triste, isso é muito sério. Estamos falando sobre a eternidade das pessoas. E isso é muito importante. Não é só porque é a igreja, o movimento religioso que é um bom lugar. Nós precisamos comparar com a palavra de Deus. Apesar dos mormons ser pessoas, humanamente dizendo, pessoas boas, pessoas amáveis, pessoas até certo ponto morais, isso não é o que nós devemos julgar para decidir se uma doutrina é certa ou não. Nós precisamos comparar a doutrina delas com a palavra de Deus. Eu não estou condenando nenhum mormon, eu estou condenando a doutrina deles. Muitos mormons têm descoberto essas coisas, e eles têm deixado o mormonismo, eles têm aceitado Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. E nós não devemos ser facilmente enganados. Quando nós conhecemos o que uma igreja ensina, acredita, que é contrário à palavra de Deus, isso nos ajuda a nos proteger contra as armadilhas de Satanás. E como eu disse, eu não estou condenando os mormons, mas deixe-me dizer, a igreja mormon é uma seita. Eles são um movimento de religião falsa. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Não é uma igreja que leva para o céu, é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o suficiente para nos dar a vida eterna. E os mormons acreditam que se você não pertence à igreja mormon, você não vai para o céu, ou você não vai para um desses lugares bons depois da morte. Então, nós amamos a todos os mormons, mas odiamos a sua doutrina, odiamos a mentira de Satanás, em qualquer igreja, inclusive na igreja batista, e defendemos
a sã doutrina da palavra de Deus. Alguma pergunta, comentário sobre isso? Pastor Daniel, queria acrescentar alguma coisa? Eu sei que a minha esposa também conhece bastante, tem estudado bastante sobre os mormons, até mais do que eu não conheço muito sobre eles. O que eu quis dizer com julgado imediatamente depois da morte, eu estava falando no sentido geral, que o nosso destino eterno já está decidido. É isso que eu quis dizer. Agora, sim, o tribunal de Cristo acontece depois dos arrebatamentos e o julgamento final dos descrentes acontece depois de Apocalipse 20, depois do milênio. Tá? Mas o senhor queria explicar isso um pouco mais, é isso? O senhor não entendeu o que eu quis dizer? Tá. Basicamente, o que eu estava querendo dizer é, depois da morte, não temos mais chance para escapar da nossa eternidade, ou no céu ou no inferno. É isso que eu quis dizer. Não existe volta. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno, já está decidido. Agora, e realmente, quando nós morremos, ou nós já estamos na presença de Deus, ou nós estamos no inferno. Mas o julgamento final, realmente, o julgamento para os crentes da igreja acontece durante a tribulação, e o julgamento dos ímpios, dos descrentes, acontece no final do milênio. Agora esclareceu um pouco? Tá bom. Então, o pastor Daniel esclareceu que os mormons acreditam que depois da morte pode haver mudança de estado. Ok? É isso que eu quis dizer. Depois da morte, não temos mais chance. Ou nós estamos já selados para uma eternidade com Deus, ou para uma eternidade sem Deus. Por isso, não existe purgatório, como os católicos dizem também. Tá? Ótimo. Outra coisa, outra pergunta, comentário? É bom ter o pastor Daniel de volta, né, irmãos? Amém.